Pop Verso tá no ar e eu já começo dizendo que o nosso programa de hoje tem tema importante e sério, hein? Proibição de criança em restaurantes e hotéis. Eu sei que esse tema dá um debate e tanto, e é por isso que nós vamos falar sobre ele. E é lógico que tem muito mais. Você já ouviu falar em pickleball? Esse esporte está ficando de fato popular e o ícone do basquete, LeBron James, está entrando nessa onda. Tem também entrevista internacional. A nossa Babi conversou com uma autora inglesa e bem popular, não vou contar quem é não. Roda a vinheta, senão não vai dar tempo de tudo. A gente começa o Pop Verso de hoje com um tema que gera muita discussão: proibição de criança em restaurantes e hotéis. O que aconteceu foi que um restaurante de frutos do mar em Singapura não é lá muito amigo das crianças. Quando você faz uma reserva, eles avisam que as crianças são bem-vindas, mas, tem um importantíssimo mas, alertam que não tem cadeiras para bebê e que cobram uma taxa das famílias se as crianças gritarem ou correrem descontroladas pelo restaurante, perturbando o ambiente. A taxa é de $10, o que dá cerca de R$50. Essa não é a primeira vez que a gente vê uma proibição desse tipo, com restrição a crianças em hotéis e restaurantes. Inclusive, a gente já teve isso aqui no Brasil. E é aquilo: se o assunto divide opiniões, nós estamos nele. Então vamos conversar agora com a Maya Egelman, que é pedagoga, educadora parental e autora do livro A Raiva Não Educa, A Calma Educa. Maya, muito bem-vinda aqui ao Pop Verso. Eu queria começar perguntando para você o que é uma criança descontrolada. Será que crianças correndo não são apenas crianças? Ah, Elia, que bom que você já está começando a conversa desse jeito, porque sim, estamos exigindo que as crianças tenham uma maturidade que elas não têm como ter em termos neurológicos mesmo. O nosso cérebro se desenvolve em várias etapas e só está completamente maduro aos 25 anos de idade. E existem várias outras questões envolvidas, como, por exemplo, a habilidade de inibição, por exemplo, de não fazer alguma coisa. Essa habilidade se desenvolve a partir dos 5 para 6 anos de idade. Então, quando a gente olha para crianças pequenas que estão correndo por aí, é porque elas são crianças, né? E não tem nada de errado com elas. Agora, eu sei que as pessoas devem assistir e pensar assim: ah, então pode deixar a criança fazer o que ela quiser, sair gritando por aí. Eu não estou falando que é isso. É claro que nós vamos pensar em conduzir. Eu sempre falo, levem brinquedos para o restaurante para que essa criança tenha entretenimento, porque é muito difícil para a criança esperar. Mas também precisamos entender que enquanto a gente olha para a criança como se ela fosse algo perturbador, como se ela fosse uma coisa problemática, a gente vai estar excluindo a criança e a família da criança desses ambientes. E isso também se torna um problema, especialmente na maternidade, né? Da maneira como a gente muitas vezes se sente solitária na maternidade, e quando a gente recebe um aviso como esse, de que a nossa criança não é bem-vinda, automaticamente nós mães também não somos bem-vindas mais nesse ambiente. Maya, eu vou falar um pouco da minha visão de mãe. Eu tenho 4 filhos e uma enteada, e quando eu vejo uma notícia dessa, eu me sinto não só não querida nesse restaurante específico em Singapura, mas nos restaurantes de forma geral. Eu fico sempre pensando se os meus filhos vão incomodar, se eu vou incomodar, se a minha família vai incomodar. E como são muitas crianças, a chance de alguém perturbar é grande. Qual é o efeito desse tipo de medida, de uma forma geral, para a sociedade? Assim, me dá a sensação de que libera um pouco as pessoas para terem essas opiniões que são um pouco estranhas, né? Tem um nome para isso que se chama pedofobia, né? Então, a fobia pela infância. Estamos desrespeitando profundamente a infância ao fazer isso. E eu acho interessante porque a gente fica muito chateado, ou a gente se sente tão ofendido quando a criança está correndo, mas a gente esquece que entre os dois, quem tem o cérebro maduro somos nós. Então, não somos nós que precisamos facilitar a vida dessa criança? Não somos nós que precisamos urgentemente repensar como a nossa sociedade funciona? Se o restaurante existe para servir a sociedade, né, para a gente ir lá e comer, eles precisam pensar, sim, em como acolher todas as pessoas, todas as famílias, em todos os formatos. E, para finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é
Quando a gente afasta as crianças dos lugares adultos, né, assim, que não são feitos para crianças, mas podem ter crianças, que risco a gente pode ter, inclusive para que essas crianças não aprendam a conviver, que tem lugares diferentes? Existe esse risco, assim, da gente também apartar, falar aqui é criança, aqui não é criança? O que acontece quando a gente divide essa coisa, assim? Não podemos excluir as crianças de qualquer ambiente, a não ser, claro, mais uma vez, que seja um ambiente, vamos supor, um lugar noturno, onde se bebe muito e tal. Obviamente não é um lugar adequado para criança, mas um restaurante, a gente se alimenta, não há motivo para se restringir a entrada de uma criança. E falar sobre isso também é importante para que essas mães, esses pais não se calem e não se sintam eles errados, né? Porque é o que acaba acontecendo, né, Maia? E a gente fica carregando mais culpa do que a gente já vem carregando, né? Já existe essa cobrança imensa, especialmente em cima das mulheres, a sobrecarga materna, e a gente, além de tudo, ainda é impedida de estar no ambiente com as nossas crianças. Então, os efeitos disso são avassaladores para nós mulheres, principalmente. Maia, muito obrigada por essa conversa. Eu espero que ela deixe bem nítido para todo mundo que esse é um assunto importante e não é simples, porque eu entendo também, às vezes, as dificuldades das pessoas em lidar com as crianças alheias, mas é um problema de todos nós, né? Não vai dar para a gente jogar ele para baixo do tapete. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Elia. Uma das personagens mais conhecidas do público, a Velma de Scooby-Doo, pode ter tido sua sexualidade finalmente confirmada. Foi divulgada uma cena do novo filme especial de Halloween, Trick or Treat Scooby-Doo, e o clipe viralizou no Twitter. Ela mostra o encontro da Velma com outra personagem, a Coco Diablo, e na hora a Velma não esconde o olhar de encantamento. Foi amor à primeira vista. Os fãs da série já discutiam que a Velma seria lésbica há bastante tempo. Em 2020, o roteirista dos filmes de live action do Scooby-Doo publicou no Twitter que a personagem já era gay desde o seu roteiro original, mas que não foi aprovado pelo estúdio. Ainda bem que os tempos mudaram, né, gente? A gente está sempre acompanhando as notícias sobre influenciadores, até quando eles pisam na bola com seus seguidores. E no caso, nós temos mais uma polêmica envolvendo a família Kardashian. A Kim Kardashian, ela mesma, a influenciadora das influenciadoras, vai ter que pagar uma multa por não sinalizar uma hashtag publi. Ela foi acusada de promover uma criptomoeda nas suas redes sociais sem deixar claro para os seus mais de 330 milhões de seguidores que era uma publicidade. E foi grana, viu? Ela recebeu $250 mil, mais de R$1 milhão, para falar no seu Instagram sobre a criptomoeda e ainda incluiu um link com instruções de como investir. A multa vai ser salgada, $1,3 milhão, mais de R$6 milhões. E a Kim não vai poder promover nenhuma criptomoeda nos próximos 3 anos. Com mais de 120 mil cópias vendidas só aqui no Brasil, O Apartamento de Paris já se consagrou um sucesso. O livro chegou aqui em junho e já tem adaptação para as telonas confirmada. A Babi, que é nossa setorista literária aqui do Popverso, bateu um papo com a autora britânica Lucy Foley. Com só 36 anos, a Lucy já é comparada a grandes nomes da literatura como Agatha Christie. Vamos conferir? Você fala muito sobre a importância de construir boas personagens, personagens complexas com várias camadas. E quando o assunto é suspense, as personagens femininas muitas vezes são retratadas como vulneráveis, como as personagens que são as vítimas dos crimes ou personagens que precisam de uma proteção. O que tem que ter na personagem feminina escrita agora no século XXI? It's something that I thought a lot about when writing my latest book. So it's set in Paris. Jess arrives to find her brother Ben is missing. And she begins to suspect that something terrible has happened to him. And she is, in a way, like the sort of amateur detective in the novel. And I really wanted to turn this kind of trope of the missing woman on its head. I wanted it to be a missing boy
not a missing girl. I wanted to put a woman at the center of it, so she has kind of agency. She's the one driving things forward. She's putting herself in dangerous situations. She's sometimes operating kind of outside the law. A role I think we've traditionally seen men in, male characters. And so I wanted to kind of really turn things on its head. And I hope I've done that. Bom, você é muito comparada a Agatha Christie, que é um grande ícone da literatura, principalmente quando a gente está falando de livros de mistério, de suspense. Então, qual a importância de ter uma mulher, ter a perspectiva feminina de uma autora, de uma escritora, para desenrolar esses enredos de mistério? Well, when I think about the crime writers that I enjoy reading, they're mainly all women. So people like Agatha Christie, Patricia Highsmith, modern authors like Gillian Flynn. And I think what I like about the way women write crime fiction and thrillers is, you don't want to generalize too much, but I think with female writers, there's an emphasis on the people, the motivations behind the crime, the impact of the crime on a community, a family, a group of friends. And that's the thing that I find really interesting. Plot is important, but I want character and motivation before plot. O seu último lançamento, Apartamento de Paris, ele vai ser adaptado para o cinema. Você está participando desse processo e você está animada com essa adaptação? I mean, I'm so excited because I'm really inspired by film in my writing. So The Paris Apartment, I can think of several different films that inspired me while I was writing it. So films like Rear Window, there's a wonderful Audrey Hepburn film called Charade, set in Paris. It's a kind of mystery comedy, it's wonderful. Things like Roman Polanski's The Tenant, Rosemary's Baby. There were so many films that inspired it. So it's just such a thrill. It's like a dream come true for me to know that it's going to be a film. And in terms of the process, I'm already involved. So I'm in kind of communication with the screenwriter, who is a brilliant screenwriter. And I'm really excited by her vision for how the book can have this new life on screen. I think it's going to be really fun. Antes da gente seguir com o Listomania, pega aí seu celular e segue a gente nas redes sociais. @CNN Brasil Soft e aproveita e já manda lá na hashtag PopVersoCNN o que você tá achando do programa de hoje. Ou melhor, o que você quer que a gente fale por aqui na próxima semana. Eu tô aqui, ó. Vou ficar de olho, hein? Esquece tudo que você sabe sobre os esportes do momento. Nem futevôlei, nem beach tênis. O esporte que vem fazendo barulho mesmo lá fora é o pickleball. Pois é, segundo a Sports Fitness Industry Association, esse é um dos esportes de maior crescimento no mercado americano atualmente. Tanto que ele despertou o interesse do LeBron James. O astro do Lakers se tornou um dos investidores do esporte por meio de um family office. O que é isso? É uma empresa privada que lida com gestão de investimentos, mas os termos desse negócio não foram divulgados. E aí é o seguinte, o Léo tá aqui com a gente para explicar melhor essa história. Léo, conta pra gente o que é esse pickleball aí. Cara, o pickleball é uma mistura meio louca aí do Brasil com o Egito. É uma mistura de tênis com tênis de mesa. É uma coisa louca, ó. Pra você ter uma ideia, a quadra do pickleball, ela é menor que a quadra de tênis, mas a pintura é bem semelhante. Então, como a gente pode ver aí no vídeo que está passando, tem essa área verde entre a rede, que é uma área onde é proibido você dar um voleio, que é quando você dá aquela raquetada na bolinha enquanto a bolinha está no ar. E a regra é mais ou menos assim, ó, o saque tem que ser feito por baixo e depois que a bola quicou uma vez de cada lado da quadra, que você está liberado para dar esse voleio, a não ser nessa área verde que fica em volta da redinha ali. A dupla faz um ponto quando a equipe adversária não devolve a bola antes do segundo kick, ou se a equipe adversária entrar na zona de não voleio e dar um voleio na bola, porque aquela zona é de não voleio, ou por violar a regra de voleio duplo, que é essa que eu falei há pouco, onde a bolinha tem que ficar uma vez de cada lado da quadra para o voleio começar. Parece complicado, mas não é tão complicado assim. Se você pensar no ping-pong, você entende melhor, né? Você vai que vai, entendeu? Porque, assim, você tava vendo aí, não parece tão complicado. Ah, tem um detalhe que a gente tava conversando aqui antes até, que a bolinha, ela é furada.
Então ela é mais leve, parece. Então dá pra dar uma raquetada forte. É aquele esporte para você descontar a raiva do dia a dia, vamos dizer assim. Então ouvi dizer que você trouxe aqui um Listomania pra gente com os melhores atletas desse esporte, é isso? Sim. Brincadeira. Não é bem assim, não é bem assim. Eu trouxe, na verdade, baseado no LeBron James, eu trouxe uma Listomania aqui com atletas que têm alguns investimentos inusitados. E aí eu escolhi começar com o Bernardinho, que é um ícone do vôlei mundial, né? Ele estava treinando a seleção da França recentemente, não é mais o técnico da seleção da França, mas tem mais de 30 títulos pela seleção brasileira como técnico, como jogador. E ele é sócio e presidente do comitê técnico da Bodytech, que é uma rede de academias Brasil afora. Eu achei um tanto quanto curioso, vou confessar. Seguindo a lista, vamos de Venus Williams, que é um ícone do tênis mundial, agora de ícone para ícone, que tem uma empresa responsável por design e decoração, a V-Star Interiors, que foi fundada pela atleta em 2002. Essa aí eu achei um pouco mais inusitada que o Bernardinho, essa aí é confesso. diferentão, hein? Do tênis, para você decorar ali interiores de casas, eu confesso que foi bastante inusitado. Seguindo, mantendo o tênis aí na lista, eu vou falar da Maria Sharapova, que é uma tenista russa, que se aposentou já há um tempo e que em 2012 abriu a sua própria marca de doces, a Sugarpova. Ela é meio a nossa versão aí de Willy Wonka, quase. E eu achei bonitinho, olha que bonitinho. É uma balinha em formato de bola de tênis, cara. Imagina você chegar na casa da Sharapova e tem aquela jarra bonitinha, cheia de balinha com bolinha de tênis. Eu achei fofo, eu confesso que eu fiquei curioso para experimentar. A marca entrega em mais de 30 países, mas infelizmente eu não consegui achar se chega aqui no Brasil. Então, Sharapova, se você está assistindo aí no YouTube o Pop Verso, manda uma balinha pra gente, a gente faz um react aqui ao vivo do docinho. Bom, voltando para atletas brasileiros, o Tandy, que foi um jogador de vôlei por muito tempo, né, da seleção brasileira, participou de seleções históricas ao lado de Giba, de Giovanni, de uma galera aí muito importante. Ele tem uma franquia da rede Spoleto. E para fechar, Felipe Massa, grande piloto, que inaugurou recentemente, aqui em São Paulo, uma filial de um restaurante que foi criado lá em Mônaco, que é onde ele mora há 14 anos. E o restaurante chama Beef Bar, que a especialidade, no caso, são carnes nobres. Então, wagyu, entre outras carnes aí, que são meio carinhas, mas que confesso que veio no Instagram, me despertou o paladar ali. Tava fazendo o texto um pouco antes do almoço e deu uma aguinha na boca, então fiquei bastante curioso. O pessoal tá diversificando aí seus negócios, eu achei legal, né? Investimentos diversificados e é isso aí, é vida além do esporte. Léo, muito obrigada, adorei essa lista, mas deu uma fominha, viu? Deu, então, com carne, doce, enfim, vamos aí. O fim de semana tá chegando e eu vou recomendar um encontro para sábado à noite. No Aprioli dessa semana, a queridíssima Gabriela Prioli vai receber a também queridíssima Angélica, ela mesma, voo de táxi, Angélica apresentadora e também empresária do bem-estar. A Gabi já vai dar um spoiler aqui dessa conversa pra gente, mas eu já aviso. Se por algum acaso você não conseguir assistir na hora, fica tranquilo que tá tudo disponível no YouTube da CNN Brasil Soft. Agora eu vou deixar a própria Gabi fazer esse convite pra vocês. Oi, Lia, que delícia estar aqui no Pop Verso com você no lugar da nossa grande amiga Mari Palma, mas você está um sucesso na apresentação desse programa. Estou feliz de estar aqui para falar um pouquinho sobre a minha convidada no Aprioli dessa semana, que convidada maravilhosa. Eu conversei com a Angélica, sou muito fã da Angélica. Eu achei um grande privilégio poder conversar com uma mulher com uma trajetória tão vasta na comunicação, que com certeza me deu aula e me contou um ponto muito interessante da trajetória dela, que foi o processo dela de encontrar a própria voz, o que é fundamental para a gente que trabalha com o público. Me sinto mais segura hoje para falar, ou numa entrevista, ou num programa, ou apresentando alguma coisa, porque eu sei exatamente o que eu quero, o que eu não quero, e é o que eu quero. E quando é de verdade, quando é a sua verdade, eu tenho total noção de que vai dar certo. Então, acho que a segurança que vem, claro, que com a idade, com experiência, mas também com o fato de saber o que eu quero. E que aquilo é o que eu quero. As consequências serão também comigo. Teve também.
conversa sobre casamento e filhos. Eu sei que esse é um assunto que você domina, mas ela falou algumas coisas muito importantes. Ela tem uma menina, né, a Eva, então acho que deu pra gente também trazer algumas coisas sobre a nossa vivência como mulheres e como a gente leva isso para a criação dos nossos filhos. Eu que estou grávida de uma menina, fiquei muito feliz com esse nosso papo, tenho certeza que todo mundo vai amar, então eu convido a todos vocês que estão assistindo o Pop Verso a assistirem a Prioli esse sábado às 23 horas com a Angélica. Tenho certeza que vocês vão sair de lá mais apaixonados ainda pela Angélica, mais apaixonados pelo Aprioli e com vontade de debater entre vocês todos os assuntos que a gente tratou no programa, que foi muito profundo e muito divertido. Tá aí uma conversa maravilhosa para você não perder. Eu adoro essas entrevistas da Gabi. Confesso aqui para vocês que eu fico sempre de olho. Bom, e essa vai direto para Mari Palma, que está terminando suas férias. Eu sei que vocês já estavam com saudade. 2 fotos inéditas dos Beatles foram divulgadas essa semana. As fotos mostram a banda tocando no Cavern Club, em Liverpool, em 1961. Detalhe, lá atrás, na bateria, não é o Ringo Starr. Quem estava no comando da bateria ainda era o Pete Best. As fotos teriam sido tiradas por uma fã que sempre acompanhava os Beatles e tinha uma câmera fotográfica daquelas analógicas, claro, que nem eram comuns, né? Isso muito antes dos selfies e dos celulares, né, gente? As fotos foram publicadas para marcar os 60 anos do lançamento em 1962 de Love Me Do. E com isso a gente termina o Pop Verso de hoje. Amanhã tem mais e você já sabe, às 8 da noite no YouTube, no TikTok, às 11h30 na TV. E segunda-feira, a dona Mari Palma está de volta aqui para tomar conta da lojinha. E eu te deixo com Love Me Do dos Beatles. Beijo, tchau, foi um prazer. Love, love me do.